Cumprimento os irmãos com o Pai do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Provérbios, capítulo de número 25, versículo de número 21 e 22, diz assim: Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor retribuirá. Irmãos, nós nunca devemos pagar o mal com o mal. Pelo contrário, se nós lermos em Romanos 12, 21, nós vamos pegar um conselho que o próprio apóstolo Paulo ele nos deu. Não te deixe vencer do mal, não te deixe venceres do mal, mas vence o mal com o bem. Aí está a diferença. Muitos procuram vingança, todavia assim não devemos suceder. Nós devemos buscar fazer sempre o bem, ainda que venhamos receber o pior mal, porque cada um vai comer daquilo que planta. E se você assim plantar o bem, você irá colher o bem. Muitas vezes as pessoas podem desistir de praticar o bem, exatamente porque estão esperando algo em troca, ou melhor dizendo, estão esperando o bem em troca e muitas vezes não vai aparecer. Imagina o Senhor Jesus Cristo sobre a face dessa terra fazendo o bem. Imagina o Senhor Jesus Cristo sobre a face dessa terra somente praticando o que era certo aos olhos do próprio Deus e só recebeu o mal. Você veja exatamente isso. Ele fazia o bem e era retribuído com o mal. Ele fazia o bem, ele falava palavras de conforto, ele falava palavras que vinham dar vida às pessoas. Todavia, as mesmas palavras que assim trazia alegria, paz, força, virtude, eram as mesmas palavras que confrontavam o pecado. E por confrontar o pecado, fazia com que aqueles que não queriam sair do pecado tivessem raiva do Senhor, tivessem ódio do Senhor, fazendo assim com que eles dessem o que tinham, e eles tinham mal para dar. Mas o Senhor Jesus sempre nos ensinou a nunca praticarmos isso. Pelo contrário, sempre para praticarmos o bem, sempre fazermos o bem, porque assim era aqueles que aprendia com ele, mansos e humildes de coração, mansos e humildes de espírito, mansos e podendo ser chamados filhos e filhas de Deus, exatamente por serem obedientes, por serem contra a vontade do mundo, contra a vontade iníqua, todavia sendo pela vontade do soberano Deus, todavia sendo pela vontade do próprio Deus, ou seja, aqueles que fazem a vontade de Deus mostram luz para aqueles que estão em trevas. Aqueles que fazem a vontade de Deus mostram-se como sal para a terra, para que aquelas pessoas que vejam tenham vontade de assim estar perto, de assim estar bem pertinho para aprender e dizer: essa pessoa é diferente porque ela não consegue fazer o mal para aquelas que lhe fazem mal, mas ela faz sempre o bem. Ela aprendeu com o Senhor Jesus que até mesmo na cruz, tendo possibilidade de nos condenar o homem e a humanidade, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ou seja, até mesmo na cruz, Jesus continuava ensinando ao homem, até mesmo nos seus momentos finais, nos seus últimos suspiros, ele continuava nos mostrando o que nós devemos fazer, como nós devemos agir. E aí se encontra a diferença. O Senhor sempre está nos ensinando, o Senhor sempre está com prazer de nos ensinar. Cabe a nós ter o prazer de aprender, cabe a nós ter o prazer de assim realizar a vontade do Senhor, porque muitos não têm esse prazer, o prazer de estar, de permanecer na vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, ainda que ela seja boa, perfeita e agradável, porque a vontade do Senhor assim ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, mas cabe a cada um de nós compreendermos que a nossa vontade não é assim.
Em Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2, Paulo diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para alguém provar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, é necessário que a mesma venha ser contra a sua própria vontade. Em outras palavras, se negar, em outras palavras, se rejeitar, fazer o que Jesus disse, negue a si mesmo, porque a vontade do homem vai contra os princípios de Deus, a vontade do homem vai contra todo o princípio de Deus, e quando o homem entende que a sua vontade, a sua natureza vai contra a santidade de Deus, ele deve tomar uma decisão, que é a qual servir ao Senhor, que é a decisão exatamente de negar a si próprio por amor a Cristo, negar a si mesmo por amor ao Senhor Jesus, para que assim venha andar pela fé, venha andar acreditando: eu não quero fazer o que eu quero, porque se eu quisesse fazer o que eu quero, não seguiria ao Senhor. Porque a vontade do homem é não seguir o Senhor Jesus Cristo. A vontade do homem é não servir a Deus. A vontade do homem é ir contra Deus. Todavia, o Espírito Santo nos ensina que somos dependentes do Senhor. O Espírito Santo nos convence que nós precisamos do Senhor e que longe do Senhor não há vida em nós, que longe do Senhor não há vida em nenhum de nós. O Espírito de Deus nos ensina que somos dependentes de Deus. O Espírito Santo, ele nos ensina que nós dependemos de ouvir a verdade, dependemos de ouvir a palavra, dependemos de ouvir o Senhor, de estar com o Senhor, de nos comunicar com o Senhor, de termos intimidade para com o Senhor. O Espírito Santo, ele nos ensina tudo o que é necessário, mas cabe a cada um de nós entendermos que temos que dar ouvidos à sua voz. Aprendemos com o Pai. Se alguém nos faz mal, nós não podemos retribuir com o mal, porque então devemos retribuir com o que temos. E se nós temos o Espírito Santo, nós iremos fazer o bem. O Senhor Jesus disse: amem aos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, bendizei aos que vos maldizem. Então nós temos que fazer exatamente o oposto, ou seja, se alguém nos maltrata, nós devemos fazer o bem. Se alguém diz algo contra nós, devemos bendizer aquela pessoa, não jogar maldições, mas bendizer, desejar que o Senhor a abençoe. Se alguém nos persegue, devemos orar por a vida daquelas pessoas. Se alguém assim faz qualquer coisa, nós devemos fazer sempre o bem. Porque o bem procede do Senhor, o bem procede de Deus, e se procede assim de Deus, devemos praticá-lo, devemos ensiná-lo, devemos mostrar a cada pessoa que o Senhor está em nós, que o Espírito Santo está em nós, que Deus está em nós, para que assim o nome do Senhor seja glorificado sobre nossa vida, para que assim as pessoas venham crer que verdadeiramente existe um Deus e esse Deus é real. Abraão, ele serve a Deus e Deus, ele é conhecido sobre Abraão. Quando nós falamos em Abraão e quando nós falamos no Deus de Abraão, dizemos o Deus de Abraão. Quando nós vemos, Abraão ensina a Isaac quem era o Deus que ele servia, e nós podemos ver que agora nós conhecemos como o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Isaac conhece a Deus e ensina sobre Deus ao seu filho Jacó, e nós também podemos ver o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, aí nós podemos ver que os ensinamentos até mesmo dos pais sobre os filhos são muito importantes, e é aí onde devemos entender: para que alguém venha ensinar o outro é necessário conhecer a Deus, porque se alguém quer ensinar sobre Deus é necessário que conheçam, é necessário ter intimidade.
O próprio Jesus é prova disso. Ele busca sempre intimidade com Deus, sendo Deus. Ele orava, mesmo ele não necessitando disso por ser Deus, mas ele nos ensinava que a carne, a natureza humana, ela é falha. A natureza humana, ela é terrível. A natureza humana, ela tem a inclinação ao mal, e por isso nós não devemos dar ocasião, não devemos dar oportunidade. Pelo contrário, devemos sempre estar em santificação, devemos sempre estar em justificação, devemos sempre estar em perseverança, em pureza diante do Senhor, para que o nome do Senhor seja sempre glorificado, para que o nome do Senhor seja sempre exaltado, para que o nome do Senhor seja sempre engrandecido, para que o nome do Senhor seja sempre adorado em nosso meio. Nós devemos entender isso. Não somente entender, mas praticar, porque assim a prática é melhor do que as palavras. E quando as palavras saem, todavia as práticas não acompanham, em vão as palavras saem, em vão elas se vão. E nós devemos entender exatamente essas coisas, porque a prática, ela é um aperfeiçoamento para que os olhos daquelas pessoas que assim venham passar a crer cada vez mais, venham passar a confiar cada vez mais. E nós assim devemos fazer, para que o nome do Senhor seja glorificado para sempre. Ore junto comigo. Pai, me ajuda a praticar o bem. Me ajuda a fazer o bem, porque eu quero aprender isso com o Senhor, então me ensina. Aleluias, faça parte de minha vida, faça parte dos meus caminhos, porque eu não consigo sozinho, é o Senhor que consegue. É o Senhor que me dá forças, é o Senhor que me dá ânimo, que me dá virtude, porque assim, sozinho, eu não consigo, mas o Senhor és a minha força. Limpa-me, purifica-me, deixa-me mais alvo do que a neve, faz a tua vontade sobre a minha vida acontecer, para que o teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.